Acabei de pegar o Wesker Figuarts Peter B. Parker Homem-Aranha do Aranhaverso e esse negócio é incrível e espetacular, tudo isso. Mas como ele se compara com os outros bonecos do Peter B que temos? Vamos dar uma olhada. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para quadrinhos, história e action figures. A prateleira do Aranhaverso no meu lounge secreto é uma das minhas exposições favoritas. Os suportes de voo permitem algumas das poses mais dinâmicas das minhas figuras, e a combinação dos diferentes Homem-Aranha é simplesmente divertida. É uma exposição viva, sempre mudando, adicionando novas figuras ou trazendo os melhores customs da minha coleção. Quando surge uma nova figura de um dos nossos personagens principais, é difícil substituir a antiga. A versão do Peter B. Parker que uso na exposição do Aranhaverso é uma mistura. Veja, eu tirei ele direto do suporte de voo, onde ele estava em uma pose dinâmica com todos os outros personagens principais. O que eu tenho é que estou usando o corpo base do Sentinel. Esse ainda é um dos melhores corpos que você vai ver, e a cabeça esculpida do Sentinel que tem aquele olhar meio confuso. Eu adicionei a calça de moletom da figura Mayfax para dar a ele aquele visual meio bobo que o Peter B tem. E eu adicionei uma Mayday personalizada que comprei no Etsy, bem aqui no ombro dele. Então, até agora, essa tem sido minha combinação perfeita do Peter B. Parker para minha exposição do Aranhaverso. Mas acho que pode haver concorrência. Se Miles é o herói do filme e Gwen é o coração e a alma, então Peter é o nosso homem comum. O personagem com quem todos nós podemos nos identificar, especialmente aqueles de nós que talvez já tenham passado do auge. Esse Peter já passou por muita coisa e nem sempre saiu por cima. O fato é que ele é meio bagunçado, mas é isso que o torna tão cativante. Felizmente, tudo isso foi capturado na forma de um boneco de ação. Começamos com a primeira figura de Peter B. Parker, lançada na coleção Stiltman Build-A-Figure em 2021. Você pode achar que 2021 é um bom momento para isso, mas Homem-Aranha no Aranhaverso estreou em dezembro de 2018. Na verdade, levou um tempo desde o lançamento do filme do Aranhaverso até termos as figuras do Aranhaverso. Mas quando conseguimos uma, essa aqui realmente vale muito a pena pelo preço. Agora, ao longo do resto deste vídeo, vamos ver algumas figuras de importação bem caras. Mas esse Marvel Legends, que na época provavelmente custava uns 15, 17 dólares, é realmente sensacional. Quero dizer, para começar, você tem uma cabeça fabulosa. Isso realmente captura o visual animado do Pedro B. Parker e tem tipo uma certa inocência meio boba nele, sabe? O cabelo dele está todo bagunçado. Você tem a barba por fazer, ele tem olhos quase sonolentos, é uma escultura de cabeça muito boa, e aí você captura meio que o visual do personagem. Ele está com seu casaco e, se abrir, verá um corpo relativamente normal do Homem-Aranha por baixo. Nunca olhei aqui atrás para ver se tem o logo do Aranha nas costas, não quero estragar isso aqui. Será que os braços saem? Ok, melhor não quebrar meu boneco aqui na frente da câmera. Então vamos apenas assumir que esse é um corpo decente do Homem-Aranha e que ele tem um pouco de barriga. Não é como se tivesse, sabe, aqueles músculos super definidos, tanquinho, mas o casaco em si está muito bonito. E eu acabei bagunçando o ombro por tentar... Ah, aí foi, voltou ao normal. Legal, beleza, agora, ombro para baixo. Ele veio com algumas mãos alternativas e você pode ver que essa mão segura um copo de refrigerante, que infelizmente eu não tenho comigo agora. A calça é uma calça de moletom, você vê, tem um elástico legal ali, então é algo que a gente pode zoar. E eles tiveram o trabalho de esculpir dois sapatos completamente diferentes agora. Eu não consigo lembrar se ele realmente usou esses dois sapatos específicos no filme. Assisti ao filme com meu filho mais novo outro dia, e não lembro disso, mas esse visual desleixado faz muita diferença agora. Tudo isso já faria dessa uma figura que vale a pena, mas a segunda cabeça que vem junto é o que realmente eleva o nível, e é essa aqui. Eu sempre sou fã do Peter com a máscara meio colocada, e olha o nível de detalhe que eles colocaram nisso, com as costuras e as dobras. Você tem os olhos bem ali em cima, mas também recebe uma escultura de cabeça do Peter muito boa, cheia de atitude. Temos a sobrancelha levantada, as sobrancelhas indo para um lado, a boca indo para o outro, tem muita personalidade nessa figura. Na verdade eu gosto tanto dessa figura. Ele ainda está ativamente na minha exposição do Aranhaverso porque deixei ele lá conversando com o Miles. E eu acho que eles ficam muito legais juntos. Como aquele tipo de amigo, sabe? Com aquele visual de herói mentor do primeiro filme. Então a gente realmente começou com tudo com o nosso primeiro.
Peter B. Parker, o segundo Marvel Legends do Homem-Aranha, não posso dizer o mesmo. Esse aqui é uma baita enrolação, é exatamente o mesmo corpo daqui até aqui. Essas calças de moletom foram pintadas de cinza, não de azul como no primeiro boneco. Tudo bem, ele tem articulação, que fica bem escondida na barra da calça de moletom, e ele está descalço, o que eu acho que é novidade. O torso é novo, com peça do pescoço até em cima, braços novos e um pouco de abdômen definido. Mas é claro, ele foi um pouco mais heróico em Através do Aranhaverso comparado com Em o Aranhaverso. Esse é um brinquedo divertido, e ele saiu na primeira leva de figuras de Através do Aranhaverso. E não há dúvida de que você precisa de alguma versão do clássico Homem-Aranha nessa leva. Mas se você não está familiarizado com a forma como a economia das linhas de action figures funciona, nem todo brinquedo é igual, nem todos custam o mesmo para fabricar, então você precisa meio que distribuir o preço ao longo de toda a leva. Então, se você tem uma figura que é um pouco menor, usa um pouco menos de plástico, como a Gwen Stacy, isso pode te fazer economizar um dinheiro. Assim, é possível ter uma figura maior, como a Mulher-Aranha, que utiliza mais plástico. Se você tem figuras que exigem uma escultura e ferramentas completamente novas, como por exemplo o Mancha ou o novo Miles Morales, essas figuras vão custar mais para serem feitas do que aquelas em que você pode reutilizar peças. Então, quando você está fazendo essas linhas, elas precisam ter figuras que sejam um pouco mais baratas de produzir para equilibrar o custo em toda a linha. Não estou bravo com ele, é o Peter B. Parker, parte disso. Essas figuras saíram antes do filme, então talvez eles não quisessem estragar nada. Quero dizer, sempre tem esses jogos assim. Tipo, se tivessem incluído a Mayday com essa figura, bem, aí isso teria revelado algo que a gente não sabia antes. Então, tem um pouco disso nessas primeiras ondas, você meio que tem que jogar com o sistema um pouco. Então você tem o Peter B, ele está com um traje clássico do Homem-Aranha. Eles economizaram um dinheiro reutilizando algumas peças e não entregaram nada antes do filme chegar aos cinemas. Agora a gente também recebeu um boneco de ação relativamente ruim, e esse é o preço a se pagar. É assim que as coisas funcionam quando se trata desse tipo de coisa. Mas a boa notícia é que as outras figuras que recebemos do Peter B. Parker não decepcionaram. Quer ganhar uma viagem com tudo pago para ficar comigo no meu lounge secreto? Isso não vai acontecer. Mas a segunda melhor coisa é clicar em curtir e se inscrever no Carbon Scoring, porque estamos levando você para os bastidores toda semana. Vamos começar com o boneco Mayfax do Homem-Aranha no Aranhaverso, uma figura de importação bem cara. Acredito que custava entre 75 e 100 dólares no lançamento. Por esse preço, é essencial ter bom custo-benefício, e acho que este realmente entregou isso. A figura vem originalmente basicamente como uma figura única e básica do Homem-Aranha e cumpre muito bem esse papel. Você pode ver muitos detalhes na escultura, você tem aquele visual de malha que vimos na tela e recebe um conjunto de olhos bem único. São aqueles olhos meio semicerrados que quando você coloca em diferentes posições, realmente transmitem várias emoções e expressões diferentes. Para ele tem uma ótima articulação suave, o tipo de articulação que você espera ver nessas figuras de importação. E agora você consegue dobrar bastante. Uma das mãos dele acabou de cair. E essa é uma das coisas com as quais você precisa ter muito cuidado com essas figuras. Olha como esse pino é pequeno. Então vamos abaixar. Vamos colocar essa mão de volta no lugar com muito cuidado. E felizmente ela encaixou direitinho, então é isso que acontece. Vamos tentar mais uma vez, vamos deslizar cuidadosamente. Beleza, dessa vez encaixou e você pode ver por causa da junta esférica. Quando você encaixa bem ali, você consegue um movimento absurdo com isso. Isso pode render visuais legais. Fotógrafos de action figures gostam dessas articulações borboleta? Quero dizer, elas realmente vão bem para trás. Você tem articulações duplas no abdômen, então dá para fazer uma inclinação grande para frente e para trás. Bons joelhos duplos que chegam quase a 90 graus. E claro, as pernas têm o mesmo tipo de padrão tecnológico nelas. Novamente, esferas nos pés e tornozelos, articulação nos dedos. É uma figura básica do Homem-Aranha muito boa, mas isso é só um olhar inicial. Também veio com um monte de acessórios diferentes. Agora estou com o Aranha com a segunda cabeça esculpida, então essa tem olhos muito maiores, um visual muito mais clássico do Aranha. Eu até gosto dos olhos semicerrados porque são bem únicos, mas esses aqui também são muito legais. Ele também veio com várias mãos diferentes aqui. Estou com as mãos de Tweep.
E ele tem aquele pequeno laço que você pode colocar ali para parecer que a teia está saindo. Ele também veio com pares de mãos para segurar e teias que realmente encaixam no punho dele, então você pode deixá-lo balançando. E essas aqui na verdade tem um fiozinho dentro, então você consegue deixá-las em algumas posições diferentes, o que dá um efeito bem legal. Elas não são rígidas, mas mantêm a posição muito bem. Então quando se trata desses acessórios, você tem um Homem-Aranha com um visual bem dinâmico, mas ainda não terminamos o nosso visual clássico do Homem-Aranha. Ele também veio com um conjunto extra de mãos e pés, e você provavelmente está dizendo: "Ei cara, você já mostrou pra gente essas mãos de escalar paredes?" Bem, não essas, porque essas belezinhas aqui na verdade tem ímãs nelas. Você pode realmente escalar a parede da geladeira, porque tem ímãs gigantes tanto nas palmas das mãos quanto nas solas dos pés. Não atrapalha a articulação dos dedos dos pés, mas é um recurso muito legal que permite fazer poses bem bacanas na fotografia de figuras. Com esse cara, um conjunto de mãos e pés magnéticos intercambiáveis. Mas por mais legal que esse Homem-Aranha seja, é bem difícil justificar esse preço só por uma figura muito boa do Homem-Aranha. Felizmente, a Mafex permitiu que o transformássemos em Robo Peter. Olha só isso, você tem todo o visual daquele Homem-Aranha original da Marvel Legends. Agora com roupas de tecido, ele ainda usa sapatos diferentes, bota no pé direito e tênis no esquerdo. Mas são as roupas de tecido que deixam isso tão incrível. Essa jaqueta militar com bolsos de verdade e pregas é sensacional. A gola fica abaixada por causa do arame flexível dentro dela e também na parte de baixo. Assim você pode modelar o casaco para criar visuais diferentes. O arame flexível também passa pelos botões. Ele vem com uma xícara cheia de café, então ele tem a xícara de café dele ali. E uma cabeça do Pedro Parker realmente muito marcante. Essa é meio que a cabeça serena, então vamos ver outra daqui a pouco. Mas o cabelo está indo para todos os lados. Calças de moletom realmente muito boas, que são calças de moletom de verdade, com cós elástico que não servem direito. E se você olhar aqui, na verdade você tem que tirar as pernas de baixo. Você tem que trocar as pernas de baixo do traje azul do Homem-Aranha por essas pernas de baixo de cor de pele. Assim realmente completa o visual. Então essa é uma maneira de exibir essa figura, mas ainda tem mais acessórios que vêm com ela. Esse Peter também inclui uma cabeça com meia máscara igual a da Marvel Legends e, em alguns pontos, até um pouco superior. Uma mecha de cabelo aparece e há mais sombra de tinta na máscara para realçar detalhes tecnológicos. E se você quiser replicar a cena em que Peter e Miles invadem a Alchemax, você pode trocar para os pés totalmente descalços. Então essa figura tem vários tipos de pés diferentes, acho que são na verdade 4 pares de pés que vêm com ela. Barba por fazer bem marcada, a expressão facial talvez não seja tão envolvente quanto a do Marvel Legends. Acho que no geral por causa das roupas de tecido e da possibilidade de pose com os arames internos nessas roupas. Eu acho que até agora essa tem sido a nossa melhor versão completa do Peter B. Parker. Mas antes de olharmos para a nossa nova figura FH Figuarts, acho que temos que olhar para um dos maiores bonecos do Homem-Aranha de todos os tempos. E aqui está o Homem-Aranha Sentinel do Aranhaverso. Agora, eu já afirmei em vários vídeos que esse é o melhor boneco do Homem-Aranha já feito. E isso chega a ser quase ridículo de dizer, porque eu não fazia ideia de quem era a Sentinel como empresa, até eles lançarem as figuras do Aranhaverso. E eu acho que já tivemos o Homem-Aranha no ar, já tivemos a Spider-Gwen, já tivemos o Miles em algumas versões diferentes e, claro, tivemos esse espetacular Peter B. Parker. E ao ver isso na tela, espero que você consiga perceber o nível de detalhe que existe nessa aplicação de pintura. É tão preciso, há cores diferentes nas teias, isso realça aquele visual de malha tecnológica. E você sabe, tem esses ótimos tons de azul aqui. Os olhos têm um certo brilho, enquanto o vermelho tem um acabamento fosco, então eles realmente se destacam. Acho que você pode ver o reflexo enquanto eu o movo na luz. A mesma coisa acontece com o logo. O símbolo da aranha no peito dele tem um brilho diferente. Todas essas coisas resultam em um action figure lindo, mas não é a aparência dele que faz a diferença. E eu queria que vocês pudessem segurá-lo. Eu já passei por figuras da Mafex, já passei por figuras da Marvel Legends e estamos prestes a olhar uma figura da STH, Figuarts.
Eu nunca segurei um action figure que se dobra e se move tão suavemente quanto este. Eu não faço ideia do que eles fizeram com o plástico ou com as articulações dessa figura para deixá-la tão perfeita. E na verdade a pergunta é, por que mais ninguém faz isso? Porque é simplesmente suave como manteiga. Sério, eles fizeram coisas incríveis, como esculpir o encaixe atrás da coxa. Isso não altera muito a aparência, mas permite dobrar totalmente os joelhos a 90 graus. As articulações tipo borboleta ficam integradas ao ombro, mas é possível cruzar totalmente os braços à frente e levá-los completamente para trás. Quero dizer, a articulação é simplesmente incrível e a semelhança com a imagem que vimos na tela é impressionante. Quero dizer, isso é espetacular. Veja como esses dedos para escalar paredes são incríveis. Com essas dobras incríveis, dá para ver os pontos de pressão nessas articulações finais, muito bom. Mas essa figura foi cara, ela veio com uma base de exibição gigante. Você recebe a gárgula enorme que apareceu no filme. Tanto o Peter quanto o Miles acabaram meio que posando em cima dessa gárgula. Mas não foi só esse acessório gigante, foram todas as outras coisas que vieram com essa figura que a tornaram tão espetacular. Primeiro de tudo, você tem uma escultura de cabeça do Peter Parker do universo do Miles. E essa foi a única vez durante os brinquedos de Homem-Aranha no Aranhaverso que realmente tivemos o Peter Parker loiro. E ele ficou muito legal. Você vê que adicionei o efeito de disparo de teia neste. Recebemos um Peter do universo do Miles na Marvel Legends, nas coleções de Através do Aranhaverso. Mas essa foi a primeira vez que tivemos um Homem-Aranha no Aranhaverso. E essa é a figura. Essa é a versão da figura, com o abdômen bem definido e a cintura menor que combina com essa versão do Peter Parker. Naquela montagem de abertura, vimos alguns dos atos de heroísmo que o Peter do Miles conseguiu realizar, incluindo a famosa cena de parar o trem, que você pode replicar perfeitamente aqui, com 2 pares extras de mãos segurando várias teias, além de uma cabeça alternativa com olhos enormes, realmente captura aquele visual. Mas esse filme infelizmente não era sobre Peter Parker, era sobre Peter B. Parker. E acontece que ele é a estrela do show. Com esse boneco de ação, novos quadris, nova barriga, nova cabeça, um boneco totalmente novo. Esse é o nosso tipo de bobão, meio desligado. Peter B. Parker do Aranhaverso. Adoro o estilo animado disso. Acho que a Sentinel foi um pouco além no visual animado deles e por isso acho que tem muito mais personalidade. Sabe, esse é meio que o gesto de tomar café na caneca, ou pode ser também o gesto de lamber o queijo da pizza dos dedos. A gente recebeu uma segunda cabeça alternativa para esse cara, onde ele basicamente está com a mesma cara de bobo, mas olhando para o outro lado. Então, essa figura é sobre a versão do Homem-Aranha. Eu adoro o visual da versão do Pedro B. Mas é justamente a fluidez dos movimentos, o abdômen que você pode trocar, as diferentes cabeças. O fato de você ter 2 Pedros diferentes nesse conjunto e o acessório gigante de gárgula fazem dessa uma das melhores figuras de ação do Homem-Aranha de todos os tempos. Mas é a melhor Pedro B. Parker? Acho que não. Acho que está na hora de pegar aquele Figures e ver do que se trata esse vídeo. E aqui vamos nós, só olha tudo o que está incluído nesse conjunto, vamos tirar e analisar peça por peça. Se a Sentinel é o padrão ouro para as figuras do Homem-Aranha do Aranhaverso, essa aqui facilmente fica em segundo lugar. Você pode ver que ela realmente pega muito do mesmo design estético que acabamos de ver naquela linda figura da Sentinel. Primeiro de tudo, você tem o vermelho fosco junto com o azul fosco. Dá pra ver todos os detalhes tecnológicos e destaques no traje. Mas aí você tem aquela pintura brilhante para a teia, o padrão da aranha no logo, e de novo um brilho diferente para a máscara. Então as peças dos olhos da máscara realmente se destacam por causa desse estilo contrastante que temos ali. A articulação é ótima, ele é particularmente impressionante quando se agacha para frente e para trás. Isso porque essa peça vem com tantos recortes diferentes. Você tem um corte no diafragma, tem uma rotação na cintura e tem os quadris que realmente se estendem aqui para trás. Isso deixa ele com o traseiro mais comprido e a cintura elevada, mas geralmente você o mantém olhando para frente nessa pose. E como a cabeça vai totalmente para trás, isso cria um visual realmente incrível. Eu imagino que os fotógrafos de action figures vão se divertir muito com isso. Tem muitos detalhes bem precisos nessa pintura.
Eu não gosto tanto dos ombros da Figuarts quanto gosto dos da Sentinel. A borboleta de 2 peças simplesmente não funciona tão suavemente quanto a da Sentinel. E claro, ele tem aquele movimento maluco de cintura das Figuarts aqui, onde ele tem tipo, sabe, a peça dos glúteos articulada. É tão estranho, isso realmente não atrapalha da figura do Homem-Aranha. Mas personagens que usam algo como shorts, que tem a cintura de uma cor diferente, fica meio estranho, sabe? Quando a peça traseira se move para cima e para baixo, funciona para o Homem-Aranha, pois ele tem uma cor só nessa área. Mas e se fosse Superman, Batman ou Capitão América? Alguém que, bem, o Capitão América na verdade tem shorts azuis, mas alguém que tem shorts de uma cor diferente fica meio esquisito. Ótimos detalhes, ótima articulação, tem uma boa flexão dos dedos do pé, não consegue ir tão para trás quanto o Sentinela, mas com certeza é o suficiente para fazer poses incríveis. Vou analisar os acessórios dessa versão da figura. Você recebe tudo necessário para balançar pelas teias na cidade. Você tem uma mão de agarrar com um acessório de teia que desliza muito facilmente no punho dele. E claro, você também tem as mãos de lançar teia novamente. O lançador de teia agora envolve o pulso, parecido com a figura da Mayfax que vimos antes. Esses pinos para trocar as mãos são realmente pequenos e muito frágeis. E eu não gosto do jeito que a teia fica em volta do pulso, o visual dela em comparação com a Sentinel, onde era realmente moldada. Mas se você quiser colocar seu Homem-Aranha em algumas poses de disparo de teia, com isso aqui você tem o que precisa. Mas, para falar a verdade, ainda não vimos Peter B. Parker com seu traje completo e heróico de Homem-Aranha. Então, essas figuras são quase fantasiosas quando a gente compara com o que aparece no filme. Vamos ver como ele realmente aparece no filme e também o convidado especial que ele trouxe com ele. Eu compraria essa figura só por causa da May Parker. Olha como a pequena May é fofa. Acho que essa é a versão dela engatinhando com uma meia no pé e outra fora. Quem tem filhos sabe que isso representa bem a infância. Ela na verdade tem articulação na cintura, tem uma junta esférica ali e você pode ver que ela tem um movimento muito bom da cabeça. Assim você pode colocá-la em uma ótima pose de engatinhar. Os braços e as pernas na verdade são encaixados, então acho que por serem quadrados, você consegue colocá-los em diferentes posições. Mas isso na verdade tem um duplo propósito que vamos ver mais tarde. E eles deslizam de volta. Mas o que eu realmente quero mostrar pra vocês é a cabeça alternativa da pequena May. Agora sim, estamos falando sério. Esta é a filha do Homem-Aranha. Olha como ela é fofa com o cabelinho dela caindo. Eu adoro o fato de que o gorrinho dela claramente parece que foi feito de crochê, não parece a máscara do Homem-Aranha. Parece totalmente tricotado, visível nos olhos e nas grandes aberturas redondas. Ela tem as fitinhas, aqueles laços de lã de crochê que descem. Mas olha só esse rostinho, que coisa mais fofa, né? E adivinha só, ela vai poder viver aventuras com o papai dela. Isso mesmo, essa figura vem com um canguru de bebê. E como pai, posso te dizer que não existe ferramenta mais útil do que o canguru de bebê. Eu carregava meus filhos por aí nesse negócio, em todo lugar, e pode apostar que vamos ver a Mayday no peito do Peter com isso. O próprio Peter ele vem com uma peça de pescoço alternativa que tem o traje cortado para que você possa ver a pele do pescoço dele. E esse é meio que o rosto simples do Peter, tenho que admitir. Provavelmente é um dos rostos menos inspirados do Peter B. Parker que vimos durante todo esse vídeo. Mas felizmente também temos uma versão um pouco mais animada. Visto aqui com um rosto muito mais alegre, você sabe, no Aranhaverso foi meio que o começo da redenção do Peter Parker quando chegamos em Através do Aranhaverso. Ele obviamente voltou com a Mary Jane, teve um filho e está começando a viver a melhor fase da sua vida. E eu acho que essa versão, esse rosto esculpido do Peter, realmente começa a mostrar isso. E eu imagino que essa história vai continuar no nosso terceiro filme. Mas vamos montar o visual completo dessa figura, certo? Sim, aqui está. Esse é o visual que eu estava esperando. Temos o Pedro com seu roupão rosa. Temos a May pendurada e balançando no bebê, Bjorn. O Pedro ainda está um pouco desajeitado, com uma meia até o joelho de um lado e uma meia diferente do outro. Enquanto usa seus chinelos do Homem-Aranha, ele está com aquele olhar alegre no rosto, com as mãos abertas. Este roupão tem uma ótima armação ao redor, então você pode realmente colocá-lo em algumas poses incríveis. Este é o que realmente vai substituir meu antigo Peter B. Parker na minha exposição do Aranhaverso. É simplesmente muito, muito bom.
Então, o que você faz é tirar a cabeça e os braços da May, e eles se encaixam em lugares no Baby Bjorn. E um dos aspectos mais legais disso é se você se lembra quando ela usa aquele chapéu de crochê. Ele tinha cordas longas penduradas, mas são removíveis, pois não caberiam no Baby Bjorn de outro jeito. É preciso cuidado para não perdê-las, mas você pode removê-las para usar o molde de cabeça, enquanto os dois começam a embarcar em uma aventura para salvar Miles. Isso é realmente tudo o que eu esperava que fosse. A sensação. A maciez do roupão é muito boa, o aro realmente mantém seu lugar, então se você quiser fazer algumas poses bem legais de balançar na teia, você pode fazer isso. Ele veste muito bem e o Baby Bjorn foi projetado para caber por cima disso, então fica um pouco folgado se você não estiver usando o roupão. Mas eu acho que a maioria das pessoas vai exibir isso com o roupão, então ter um bom caimento ali é realmente crucial. Eu adoro que você realmente tem que encaixar as pernas para essas pernas alternativas, e elas simplesmente se encaixam perfeitamente no lugar. Muito mais resistente do que o que vimos nos pulsos dessas figuras, então é realmente fácil de fazer. E ainda tem uma articulação super suave. Mesmo assim, essa é uma figura incrível e realmente representa a próxima fase do Peter B. Parker. E eu sei que ainda temos que esperar até, pelo que parece, o verão de 2027 antes de finalmente vermos esses dois de volta à ação. Mas eu estou muito animado para ver o que vai acontecer com a May e o Peter Parker, no que eles vão se meter. Que tipo de superpoderes a May vai mostrar sendo uma garotinha vai ser muito divertido. E até lá vou colocar esse cara na minha coleção do Aranhaverso para poder ficar ansioso por tudo isso o tempo todo. Como disse, a coleção do Aranhaverso está sempre mudando, com figuras novas chegando e antigas saindo. É uma das minhas coisas favoritas no Launch Secreto. E vocês acham que a SH Figuarts criou um novo padrão para as figuras do Peter B. Parker? Comentem aí. E para o melhor dos quadrinhos, história e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.